Glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, que bom que você escolheu estar aqui nessa noite. Amém? Abre o seu coração. Sabe, não deixa a tua mente impedir aquilo que Deus tem para a sua vida. Não deixa a sua alma ser maior dentro de você. Não deixa ela te governar. Deixa o Espírito Santo te governar. Deixa Ele te direcionar. Deixa Ele fazer na sua vida. Ele tem o melhor para a sua vida. Amém? Glória a Deus. Pode se assentar. Que bom que você escolheu estar aqui nesse lugar, né? Olha para o seu irmão ali do seu lado, dá um sorriso bacana aí para ele, né? Glória a Deus pela vida dele, glória a Deus. Temos aqui uma igreja linda, uma igreja maravilhosa, amém? Temos tido uma semana maravilhosa, né? Hoje nós chegamos aqui para louvar e exaltar o nome do Senhor por tudo aquilo que Ele tem feito nas nossas vidas, o quanto Ele tem cuidado, o quanto Ele tem demonstrado o seu amor por nós, né? Tivemos aqui na quinta-feira nosso primeiro culto de mulheres, uhul, glória a Deus, né? Quem esteve aqui quinta-feira? Glória a Deus, gostaram? Amém, glória a Deus, toda honra, toda glória ao Senhor. Teremos dia 25 de novembro, vai se programando, vai desejando esse dia. Vamos ter aqui, né, um formato um pouco diferente, mas vamos ter aqui um testemunho tremendo, maravilhoso, que vai edificar a sua vida. Teremos aqui uma palavra, né? Eu sei que Deus vai fazer, Ele está fazendo grandes coisas. Então não perca a oportunidade, traga mais alguém, né? Nós precisamos umas das outras. Deus tem feito grandes coisas na minha vida, tem feito na sua vida. Isso não pode ficar em nós. Isso precisa, sabe, passar para as outras pessoas. O teu testemunho vai edificar a fé de outra pessoa, amém? E através do teu testemunho, pessoas vão ver, se Deus fez na vida dela, Deus vai fazer na minha também, amém? Se Deus curou a vida dela, Deus vai curar a minha também. Então, não perca, dia 25 de novembro, vá se programando, né? Queria agradecer todas as irmãs que cooperaram. Eu sou meio um pouco ruim de organizar, né? Já expliquei isso, né? Sou um pouco ruim de organizar em cima da hora. Amor, tem que comprar isso, tem que comprar aquilo, tem que comprar aquele outro, né? Mas enfim, deu tudo certo, né? As irmãs aí também colaboraram. E glória a Deus, né? Eu louvo a vida de vocês, louvo a vida dessa igreja. E glória a Deus por isso. Tivemos aqui também, eu não estive, mas os jovens tiveram aqui o culto de jovens, né? Culto de gala, todo mundo na beca, todo mundo ali, né? Com zelo, todo mundo lindão aí, né? Glória a Deus, glória a Deus. Nós somos, os filhos de Deus são os filhos mais felizes, né? Então nós podemos nos alegrar, podemos festejar sim, podemos, né, mostrar para as pessoas que ser crente é bom demais, amém? Você concorda comigo? Ser crente é bom demais, amém? Glória a Deus, somos livres no Senhor, né, para fazer aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Glória a Deus. Irmãos, feche mais uma vez seus olhos, vamos orar mais uma vez, que a graça, a misericórdia do Senhor esteja me conduzindo. Pai querido, em nome de Cristo Jesus, queremos colocar mais uma vez a minha vida na Tua presença. Senhor, sem a Tua presença eu não sou nada. Eu preciso que o Senhor, que através do Teu Espírito Santo, me direcione, me revele, Senhor, aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas nessa noite. Eu sei que a Tua palavra ela é poderosa, ela é eficaz. Eu sei que a Tua palavra transforma, a Tua palavra muda as nossas mentes, a Tua palavra é a resposta a qual nós buscamos. Que a Tua palavra nessa noite, Senhor, caia em terreno fértil, ó Deus, em corações férteis, Pai, onde a Tua palavra vai produzir a 100 por 1, em nome de Cristo Jesus. E se você crê, diga amém, em nome de Jesus, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Abra comigo a palavra de Deus em Romanos 12, do 1 a 21, o título dessa ministração é o renovo da vontade de Deus para nós, o renovo da vontade de Deus para a minha vida e para a sua vida. Antes de nós lermos aqui, eu quero ser bem dinâmica com vocês, quero que vocês cooperem comigo, né, que vocês possam responder, mesmo na dúvida aí, responda, né? Deus, é uma pergunta aqui para vocês, para nós. Deus vai resolver o meu problema e o seu problema? Não vale para aqueles que estiveram aqui de manhã, né?
Deus vai resolver o meu problema e o seu problema? Quem se arrisca a dizer sim ou não? Mais uma vez, Deus vai resolver o meu problema e o seu problema? Eu sei que em público assim a gente fica mais tímida, né? A gente fica sim ou não, sim ou não. Vai que eu digo sim, ela diz não. Vai que eu digo não e ela diz sim, né? Mas enfim, Deus não vai resolver o meu problema e o seu problema. E agora? Deu um nó. Deu um nó agora. O que eu venho fazer na igreja então? Eu vou explicar. Deus não vai resolver os nossos problemas. Deus, Ele vai mudar algo dentro de nós para nos capacitar a resolver os nossos problemas. Amém? Ficou um pouquinho mais difícil, né? Porque é tão fácil a gente se envolver em um monte de problemas, né? É tão fácil a gente se embaraçar e de repente a gente, Senhor, aconteceu isso, agora resolve. É fácil, né? Complicou um pouquinho mais saber que Deus não vai fazer isso. Mas, irmãos, às vezes os problemas pelos quais nós nos encontramos, fomos nós que nos envolvemos nele, amém? E Deus permitiu para que algo dentro de nós possa ser trabalhado, possa ser transformado, possa ser mudado. Porque Deus me ama, amém? E Deus te ama. Só que se Ele resolver todos os nossos problemas, amanhã a gente vai fazer outro, e depois outro, e depois outro, e a gente não aprendeu. E que Deus quer na nossa vida, quer trabalhar dentro de nós, para que então nós somos capacitados a resolver os nossos problemas. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui para você. Não é aqui, em nome de Cristo Jesus, se for, eu quero profetizar que vai ser resolvido. A nossa área financeira. Às vezes a gente se envolve em problemas na área financeira, né? E agora Deus tem que vir resolver. Deus tem que abrir as janelas dos céus e derramar um monte de dinheiro na nossa vida para que esse problema financeiro seja resolvido. Amém? Misericórdia, não é amém não. Deus, Ele precisa trabalhar dentro de mim e de você para que nós possamos lidar com os nossos recursos. Muito ou pouco, independente, se nós não soubermos lidar com pouco, não vamos saber lidar com muito. E se nós não sabemos lidar com muito, não vamos saber lidar com pouco, acho que não rimou, mas enfim, né, vocês me entenderam. O que Deus quer fazer em mim e você é nos capacitar, é trabalhar dentro de nós, para que nós possamos ter esse entendimento. Nós não podemos gastar além do que nós recebemos. Pastora, mas aconteceu esse mês que eu furei uma sinaleira e agora recebi uma multa enorme e agora me quebrou tudo. A culpa é de quem? É sua. Né? A culpa é nossa. Nós nos envolvemos em problemas. Nós, né, na área, né, vamos esquecer na área financeira aí, que aqui está todo mundo bem instruído, né? Todo mundo aqui sabendo lidar com a área financeira, amém? Em nome de Cristo Jesus. Nos relacionamentos, quem é casado aí? Relacionamentos conjugais. Quais são os nossos problemas nos relacionamentos conjugais? A esposa. A minha opinião é o contrário, é o marido. E agora, como é que a gente resolve? Jesus, resolve o nosso problema. Não. Deus vai trabalhar na esposa e vai trabalhar no marido, para que nós possamos entender qual é o nosso papel, qual é a nossa função. Hoje de manhã eu brinquei aqui, né? Depois de 30 anos de casado, eu não peço mais para ele me ajudar dentro de casa, porque já 30 anos ele não vai fazer, não fez até agora, não vai mais fazer. Eu já tenho essa consciência dentro de mim, então eu não vou mais brigar por isso, né? Não adianta. E se Deus não falar no coração dele, eu também não vou falar, amém?
Mas você consegue entender que os nossos desentendimentos é por causa da minha vontade, ou por causa da vontade dele, ou porque eu acho isso e ele acha aquilo? Então, como que nós vamos resolver isso? Como que nós vamos resolver esses problemas, essas dificuldades? Deus tem a resposta de tudo para a nossa vida na sua palavra. Tudo, tudo. Diga assim comigo, tudo. Você não está crendo nisso. Diga comigo, tudo. Ah, pastora, mas isso? Tudo. Mas tudo. Tudo nós temos a resposta na palavra de Deus. Agora, por que você acha que o inimigo trabalha tanto nas nossas vidas, nos impedindo de acessarmos aquilo que está nas nossas mãos, né? Se não é a Bíblia em papel, é no celular. Por que o inimigo nos embaraça tanto, com tanta sutileza, tenta nos impedir de alcançarmos todas as respostas se elas já estão na nossa mão? Quando lemos a palavra de Deus, não entendemos a palavra de Deus. Quando não lemos a palavra de Deus porque não temos tempo, por tantas outras, desculpas. E aí nós vivemos com problemas. Vivemos, sabe, que nem o Michael Jackson andando para trás em vez de andar para frente. Ou a gente dá um passinho para frente, de repente 3, 4 para trás. Romanos 12, de 1 a 21, diz assim: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês: ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas, ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Assim, cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função. Assim também, em Cristo, nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado uns aos outros. Olhe para o seu irmão e diga para ele: eu preciso de você. Você já viu um membro fora do corpo? Você já viu um dedo decepado fora do corpo? O que esse dedo vai ser útil? Ele vai ser útil no quê? Ele não vai ser mais útil. Ele precisa, nós precisamos, cada um uns dos outros. Nós precisamos do corpo. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. O amor deve ser sincero. Se a palavra de Deus diz que o amor deve ser sincero, o porquê existe um amor fingido, amém? Se a palavra de Deus diz que o amor deve ser sincero, existe um amor fingido. Apeguem-se ao que é bom. Diga comigo, apeguem-se ao que é bom. Já viu aquela pessoa que tem um monte de coisas boas e de repente ela vê uma coisa ruim e ela vai lá e se apega naquela coisa ruim? Sendo que tem tantas outras coisas boas, mas ela vai lá e se apega àquela coisa ruim.
A palavra de Deus nos diz que nós devemos apeguem-se ao que é bom. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Nunca lhes falte o zelo. Sejam fervorosos no espírito. Sirvam ao Senhor. Alegrem-se na esperança. Sejam pacientes na tribulação. Sejam pacientes na tribulação. Perseverem na oração. Não desista na oração. É na oração que nós vamos vencer muitas batalhas. Persevere na oração. Eu orei e não aconteceu nada. Persevere na oração. Hoje, amanhã, depois da manhã, até nós alcançarmos aquilo que temos buscado no Senhor. Compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Está vendo? Culto de mulheres. Abençoem aqueles que os perseguem. Abençoem, não os maldiçoem. Alegrem-se com os que se alegram. Chorem com os que choram. Tenham a mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se às pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não retribuem a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixe com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se seu inimigo tiver fome, dê-lhe de beber, se tiver de comer, se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a sua cabeça. Não se deixe vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Amém. Irmãos, vocês viram aqui em 21 versículos toda a instrução que Deus tem para a minha vida e para a sua vida? Nós podemos pegar aqui cada uma dessas instruções de Deus para a minha vida e para a sua vida. Se nós tomarmos posse, se nós vivermos as instruções que Deus tem para a minha vida e para a sua vida, financeiramente estaremos bem, nos nossos relacionamentos nós estaremos bem, tudo o que fizermos prosperará. Por quê? Porque nós buscamos não a nossa vontade é o quê? Retribuir o mal com o mal. A nossa vontade é o quê? Se vingar. A nossa vontade é o quê? Mexeu comigo, não sabe com quem mexeu, o negócio vai ficar ruim. Essa é a nossa vontade, essa é a minha vontade. E por isso que dá ruim na minha vida. Por isso que existem problemas na nossa vida. Porque nós queremos fazer a nossa vontade e deixamos de observar aquilo que Deus recomenda para mim e para você. Está escrito. Você viu que só nisso daqui já resolveria 99% dos nossos problemas? Se nós olharmos para isso aqui e aplicarmos isso aqui na nossa vida, 99% dos nossos problemas estariam resolvidos. Primeiro tópico: as nossas batalhas estão aonde? Dentro de nós. Diga comigo, as nossas batalhas estão dentro de nós. Dentro de nós, dentro de nós. Quando nós não perdoamos, há uma batalha dentro de nós. Quando nós, não deixamos, nos queremos deixar que a nossa vontade ela prevaleça, porque eu tenho razão, as nossas batalhas estão dentro de nós. As direções que Deus tem para nós através da sua palavra
não é para provar nada para Deus. Deus nos dá instrução através da sua palavra e não é para provar nada para Ele. Não é, eu sou obediente e eu vou provar para Deus. Irmãos, não é para provar nada para Deus. Deus é soberano, Ele está ali no seu alto, sublime trono, soberano, absoluto, nada muda Deus. Mas as instruções de Deus que estão na sua palavra, ela me beneficia. Diga comigo assim, a palavra de Deus me beneficia. Amém? A palavra de Deus me beneficia. A palavra de Deus, ela quer o meu bem, ela quer me abençoar. As direções que Deus tem para a minha vida e para a sua vida, não é para o seu mal, é para o seu bem, amém? É para o seu bem, a instrução que Deus dá aqui, né? Vou dar um exemplo aqui. Marido, vou puxar a sardinha para a minha brasa, né? Marido, ame as suas esposas, mas não de qualquer jeito. Ah não, eu estou amando, mas é porque ela não fez comida para mim, agora eu já não sei mais se amo tanto. Ela não, né, tive que, minha roupa estava lá amassada, agora, né, como é que eu... Irmãos, a Bíblia, nosso manual, a palavra de Deus, a voz do Senhor para a nossa vida, para a minha vida e para a sua vida, diz, marido, amai as vossas esposas, assim como Cristo amou a igreja. Como Cristo amou a igreja? A ponto de se entregar, a ponto de morrer por amor a ela. Quando nós entendemos a palavra de Deus e aplicamos ela na nossa vida, irmãos, você vai ter a melhor esposa da sua vida. Você não vai ter olhos para mais nada, somente para a sua belezura, somente para a sua esposa. Por quê? Porque você cumpriu o seu papel. Por quê? Porque você, né, buscou na palavra de Deus como ser um bom marido. Você vai ter uma mulher submissa, você vai ter uma mulher sábia. Irmãos, irmãs, esse negócio, né, hoje em dia é tão falado, tão discutido, né, o feminismo, né, as mulheres querendo se colocar num nível igual do homem, né, não porque eu tenho direito, não porque, né, se eu limpo a casa, ele suja, ele tem que limpar também. Irmãos, eu não estou falando mal de quem ajuda a limpar a casa, eu tenho inveja de homem que ajuda a limpar a casa, tá? Mas uma inveja santa, tá bom? Mas assim, irmãos, nós precisamos saber o nosso papel. O papel do homem é um, o papel da mulher é outro. Se o papel do homem, se ele faz bem feito aquilo que Deus chamou ele para fazer, irmãos, essas coisas a gente vai deixar passar batido. A gente vai limpar a casa com alegria, feliz da vida, né? Acabei de limpar, ele vai lá, sujou. Glória a Deus, que eu tenho um marido que suja o que eu limpo. Meu Deus, que nível é esse, né? Eu confesso que eu não cheguei ali ainda, eu estou, né, tentando. Deus vai me dar graça. Não, Ele já me deu, né? No grupo familiar, os homens ali, né, que limpam a casa, que lavam a louça, que lavam a roupa, né? No final se falar mais uma vez isso no grupo familiar, nós vamos te pegar. Né? Porque tá tendo problema na minha casa porque daquilo que tu falou. Mas brincadeiras à parte, irmãos. As direções, a instrução que Deus tem para nós está na palavra de Deus. Sabe, a gente se embaraça, a gente se atropela, a gente, né, não consegue avançar, a gente não consegue amadurecer, a gente não consegue viver os planos de Deus na nossa vida. Por quê? Porque nós não nos damos conta daquilo que Deus tem através da sua palavra. Então as direções, né, a instrução que Deus tem para a minha vida é para o meu benefício. Toda a instrução de Deus pela sua palavra, a instrução exata, Deus tem a instrução exata para o nosso benefício. Deus tem a resposta exata para o nosso problema. O nosso problema é que nós não queremos essa resposta. Queremos tentar achar um outro caminho,
uma picada de repente, queremos cortar, queremos abreviar algum caminho. Sendo que esse caminho que Deus tem para nós através da sua palavra é onde que vai transformar dentro de nós e vai nos capacitar para tudo aquilo que Deus tem para a nossa vida. Amém. Glória a Deus. O segundo tópico diz assim, né, o Romanos 12, 9 e 21 diz assim: o amor deve ser sincero, apeguem-se ao que é bom. Todas essas instruções têm como benefício nos abençoar. Agindo segundo essa instrução, somos beneficiados. Agindo assim, recebemos o benefício da palavra de Deus. Deus, Ele tem compromisso com a sua palavra. Apeguem-se ao que é bom. Tem um versículo na palavra de Deus que diz assim, eu não sei onde ela está, eu sei que ela está na palavra de Deus, procure aí, né, de Gênesis e Apocalipse, eu sei que ela está no Novo Testamento. Que o Espírito Santo nos guie em toda a verdade. E o Espírito Santo vai trazer em nós o discernimento, não é com essas palavras, né, mas é o que... O Espírito Santo dentro de nós, Ele vai nos dar o discernimento para nós sabermos aquilo que é certo, aquilo que é o bom, aquilo que é o correto de fazermos. É fácil. Eu não estou dizendo que não é necessário, pode ser também, mas depois, conforme a gente vai crescendo, conforme a gente vai amadurecendo, conforme a gente vai tendo relacionamento na palavra de Deus, eu não preciso perguntar, pastor, isso é certo ou é errado? Se eu fizer isso, é certo ou é errado? Né? Muitas vezes tem, pastor, eu posso fazer isso? Eu vou dizer de mim. Eu vou dizer o que o Espírito Santo fala para mim. Talvez para mim pode ser, para você não. Busque na palavra de Deus. Busque o relacionamento com o Espírito Santo. A Bíblia diz que Ele vai nos ensinar, Ele vai nos instruir. Ele é o nosso consolador. Ele vai nos mostrar segundo a palavra de Deus. Né? Uns podem comer de tudo, outros acham que comer algo é pecado. Nós não podemos, julgar ninguém, mas aquilo que o Espírito Santo te levar a fazer. Aquilo que Ele trouxer paz no seu coração. Mas apegue-se naquilo que é bom. Apegue-se naquilo que é bom. Às vezes a gente procura só aquilo que é ruim. Só aquilo que vai trazer prejuízo. Né? Os jovens aqui que não casaram, né? A Bíblia fala como manter puro o nosso caminho até nós casarmos. Né? O pastor Cláudio Duarte, ele sempre fala assim, pastor, como é que ele fala? Ele tem um jeito engraçado de falar, né? Mas enfim, Não, deu em branco, só estou procurando falar as palavras certas aqui. Deus fica bravo se a gente fazer sexo antes do casamento? Deus fica bravo. E fica bravo depois também quando a gente casar e não fazer sexo. Né? Então, as duas coisas ali, né, Deus fala para nós. Mas os jovens, por que Deus fala? Por que Deus dá instrução? Porque Deus quer que o jovem mantenha o seu caminho puro. Porque vai ser bênção para ele ali no seu casamento. Porque vai ser bênção para ele no seu relacionamento. Não, o mundo hoje está assim, irmãos, isso é o mundo, isso não tem nada a ver conosco. Nós vamos segundo a palavra de Deus. Às vezes a gente vai para um casamento, um relacionamento, carregando tantas coisas, né, tantas consequências das nossas escolhas erradas. E daí o casamento que era para ser bênção, traz ali um monte de prejuízo. Traz um monte de, embaraços, que a gente vai ter que acertar isso, e acertar aquilo, e acertar aquilo. Então Deus, porque Ele nos ama, Ele nos instrui a fazer da melhor forma. Você vai para o inferno se fazer isso antes do casamento? Não vai para o inferno. Mas o que Deus tem para a sua vida é melhor. Então siga a palavra de Deus. Amém? Deus, Ele me ama, Deus, Ele te ama. Né? A gente pode tropeçar, a gente pode errar, a gente pode se arrepender, a gente pode voltar para Deus. Deus, me perdoa, eu errei, agora me ajude a vencer essa área. Ele vai te ajudar, Ele vai te ajudar, amém? Né? Deus tem compromisso com a sua palavra. Vocês lembram?
Semana passada o pastor Saulo ministrou aqui, e ele falou de Eliseu, né? Deus tinha um ministério na vida dele, ele fez alguns milagres. Depois Elias, que foi o sucessor dele, pediu porção dobrada. É o contrário, enfim, é o contrário, Elias e Eliseu. Enfim, eu sempre confundo aí com os dois. Elias, então, tinha porção dobrada. Eliseu tinha porção dobrada, né? E era 12 milagres para ser a porção dobrada de Eliseu. Elias. Está vendo? Né? Isso. Eram 14 e ele tinha feito 13 milagres. Irmãos, Deus tinha dado a porção dobrada para a vida dele. Deus falou para ele da porção dobrada. Ele morreu com 13. Faltou um. Deus errou. Faltou um. Deus errou. Deus errou. Era 14. Só deu 13. Irmãos, depois de morto, os ossos dele ressuscitou o outro morto que havia caído. Os ossos dele ressuscitou o morto. Então Deus, ele cumpriu a sua palavra. Deus, ele sempre cumpre a sua palavra. Por que nós trocamos a palavra de Deus por um conceito mundano, por um conceito aparentemente belo, bonito? Um conceito que todo mundo segue hoje. Esses conceitos, Deus não tem compromisso com eles, mas com a sua palavra, Deus tem compromisso. Ele prometeu, Ele é fiel. Ainda que eu e você não sejamos fiéis, Deus, Ele é fiel. Ele vai cumprir o que Ele nos prometeu. E Ele dá sua promessa através da sua palavra. Glória a Deus. Nenhuma vírgula vai se passar, nenhum tio vai passar, sem que Deus se cumpra tudo aquilo que Ele falou para mim e para você, através da sua palavra. Meu Deus! Não fazer a minha vontade, mas a vontade de Deus. Irmãos, na quinta-feira aqui, nós fizemos aqui um quadrinho, né? Antes de nós aceitarmos a Cristo Jesus, nós éramos formados de alma, corpo e espírito. O nosso espírito estava morto, adormecido. Quando aceitamos Jesus, quando convidamos Jesus para entrar na nossa vida, e eu digo que nós não aceitamos Jesus, foi Jesus que nos aceitou, amém? Porque a palavra de Deus diz que quando nós estávamos ainda no ventre da nossa mãe, informes, Deus já tinha planos sobre a minha vida e sobre a sua vida. Então não é eu aceitei Jesus, é Jesus me aceitou. Nós reconhecemos o senhorio dele e aceitamos e convidamos ele para fazer parte da nossa vida. E quando nós fizemos isso, esse quadrinho aqui de alma, corpo e espírito muda. Agora é espírito, alma e corpo. Agora o Espírito Santo de Deus que habita em nós, Ele tem que governar a nossa vida. A palavra de Deus diz que a inclinação da carne é morte, e a inclinação do Espírito é vida e paz. A inclinação da carne é o quê? É a minha vontade. A vontade é o quê? Mente, vontade e emoções. A alma é isso. Irmãos, grave isso, que isso é muito importante. O que é a alma? Às vezes a gente confunde, alma e espírito é a mesma coisa. Não, a alma é uma coisa, o espírito é outra. E o corpo é outro. A alma é a nossa mente, vontade e emoções. Quando a palavra de Deus diz que quando nós nos inclinamos para a carne, quer dizer, nós inclinamos para a nossa alma. É a nossa alma que governa a nossa vida. É a nossa vontade, é a nossa mente e as nossas emoções. Eu não estou bem, a minha emoção está ruim, então tudo está ruim à minha volta. A minha vontade não prevaleceu, o negócio ficou feio. A minha mente, né? Não, porque eu penso isso, porque eu penso aquilo, porque eu acho que é assim, porque eu acho que... Quem está dominando é a minha alma. E a Bíblia diz que a alma gera morte. Você está entendendo os problemas na sua vida? Dá para entender agora?
É porque quem está governando ainda é a sua alma, mente, vontade e emoções. Mas quando nós reconhecemos o senhorio de Jesus e convidamos Ele para fazer parte da nossa vida, o Espírito que estava ali embaixo adormecido, Ele torna vivo dentro de nós. E agora Ele quer nos governar. E esse Espírito que está dentro de nós, que quer nos governar, é o que Deus tem para a minha vida e para a sua vida. E o que Deus tem para a nossa vida é coisa boa, é coisa perfeita, é coisa agradável. Amém? Glória a Deus, deixa aqui não me perder aqui. O terceiro tópico. Todas as escolhas que fazemos têm o seu benefício e o seu malefício. Amém? Toda escolha que eu e você escolhemos, porque Deus não vai interferir nas nossas escolhas, e todos os dias, ao nós acordarmos, temos diante de nós escolhas a serem feitas. Todos os dias. E as escolhas têm o seu benefício e o seu malefício. Isso é para mim e é para você. Se eu escolho deixar-me ser levado pelo Espírito Santo de Deus, e se eu escolho observar na sua palavra a instrução de Deus para a minha vida, o benefício vai ser meu. Agora, se eu escolho o contrário, o malefício vai ser meu também. Não vai ser nada de Deus. Vai ser meu, vai ser seu. Então escolha, fazer aquilo que é bom para você, o que é bom para mim. 2 Timóteo, quem não leu a palavra, quem não tirou um tempinho para ler a palavra de Deus, vamos ler aqui. 2 Timóteo 3, de 1 a 13, diz assim: irmãos, olha só isso. Por isso que a palavra de Deus tem a resposta para tudo que nós precisamos. Saiba disto: nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Isso há 2000 e tantos anos atrás foi escrito isso. Já naquela época se dizia que esses tempos seriam terríveis. Os homens, aqui homens e mulheres, os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afastem-se destes também. Vou pular ali para o 8. Como Janes e Jambres se opuseram a Moisés, esses também resistem à verdade. A mente deles é depravada, são reprovados na fé, não irão longe. Porém, como no caso deles, a sua insensatez se tornará evidente a todos. Irmãos, quando a gente leu tudo isso aqui, não sei se vocês acompanharam ali, eles não irão longe, diz ali. Parece que a gente está ouvindo o jornal, não é? Não parece? Se você parar para assistir um jornal hoje, aquele jornal ali que a gente vê mais sangue do que, Mas é o que a gente vê aqui, sem amor pela família, caluniadores, desobedientes, maus, sem piedade. Parece que a gente está assistindo o jornal aqui. Mas a palavra de Deus diz que esses não irão longe. A insensatez deles, vai estar diante de todos. Agora, isso aqui não era para nós. Amém? Agora isso aqui é para nós. Mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança.
as perseguições e os sofrimentos que enfrentei, coisas que me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, quantas perseguições suportei. Mas de todas essas coisas, o Senhor me livrou. Você lembra no começo lá, não retribua mal por mal, vença o mal com bem. Você viu, né, o que nós temos falado, não deixe a sua vontade, mas a vontade de Deus. Porque quando nós estamos na vontade de Deus, ainda que nós soframos perseguições, lutas, ainda que nós soframos por Ele, Ele vai nos livrar. Irmãos, não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus. E Ele é o fiel para cumprir a sua palavra. Ele vai nos livrar de todas elas. De todas elas. De fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. De fato, se nós queremos fazer o bem, se nós queremos seguir a palavra de Deus, o mundo vai nos dizer que estamos, né, que somos, homofóbicos, né? Vão dizer que nós, não, vocês, né, são do passado, não, vocês não, sabe, nós vamos ser perseguidos. Mas o Senhor vai nos livrar de todas elas, amém? Hoje em dia a gente já não pode mais dizer o que a gente acha, o que está escrito na palavra de Deus. Nós não podemos mais dizer o lado que nós preferimos. Já tem processo, já tem isso, já tem aquilo. Irmãos, mas quando nós escolhemos a vontade de Deus, o Senhor vai nos livrar de todas elas. Diz a palavra de Deus. Amém? Quando escolhemos a vontade do Senhor, Ele mesmo nos livra. Quando escolhemos fazer segundo a palavra de Deus, o próprio Senhor vai se responsabilizar do nosso casamento ser uma bênção. Tá fraco, né, meu irmão? Tá fraco. Não, é porque tá tudo 10 aí no seu relacionamento, então tá bom, aceito, né? Se nós escolhemos fazer a vontade de Deus, Ele é o nosso provedor, nada nos faltará. Nada nos faltará. Ele é o meu pastor, de nada tenho falta. Ah, mas eu não tenho isso. Isso não é falta para você. Isso é um tratamento de Deus na sua vida. É Deus te mostrando que não é assim. Ah, não, eu preciso disso. Você não precisa disso. Você precisa daquilo que Deus tem para a sua vida. Amém? Glória a Deus. Irmão, dá um sorriso aí para mim, ver se você está gostando aí da se você não vai me apedrejar no final aí. Quando escolhemos as vontades de Deus, nós mesmos colheremos as bênçãos de Deus para a nossa vida. Irmãos, Deus não precisa de bênção. Ele é uma bênção. Nós sim precisamos das bênçãos de Deus, amém? Nós sim precisamos. Se Jesus, né, vocês lembram ali? Jesus foi orar ao Pai, porque antes havia vindo ali Moisés e Elias falar para ele como seria a morte dele, como ele iria morrer. Jesus então ali, hoje de manhã eu falei, Deus ele nos ama tanto, Ele quer tanto o nosso bem, que a Bíblia diz que os nossos dias estão contados no Senhor. Ele sabe o dia de nos recolher, amém? Ele sabe. Mas Ele nos ama tanto que Ele não diz qual dia será. Porque imagina só, amanhã, dia 1º de novembro de 2021 é o meu dia, vou ser recolhida. Imagina como eu estaria hoje. Imagina o sentimento que estaria dentro do meu coração. A Pri ia ficar feliz, né? Porque ela disse, Senhor, eu quero estar junto de Ti, me leva hoje. Né? E glória a Deus. Mas Jesus, Moisés e Elias vieram a ele falar como seria a morte dele. Irmãos, e que morte! Negado,
traído, cuspido, chicoteado, caluniado, envergonhado, tudo de mais ruim foi a morte de Cristo Jesus. Aí ele, sabendo de como seria a morte dele, e a Bíblia diz que ele veio, mesmo sendo Deus, ele veio em forma de homem, em forma de servo. Então nesse dia, ele sabendo que esse dia estava se aproximando, dentro dele havia uma aflição, e ele foi orar ao Pai e disse: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas sim a tua vontade. Irmãos, ele suou gotas de sangue. Você já sofreu a ponto de suar gotas de sangue? A tua aflição dentro de você, a ponto de suar gotas de sangue? Jesus, ele estava tão aflito, porque ele sabia como seria a sua morte. E ele clamou ao Pai: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. E aí Jesus foi, sofreu o que tinha que sofrer, passou o que tinha que passar. Ele escolheu fazer a vontade de Deus. Por um breve momento sofreu, mas depois Deus o exaltou sobremaneira. Deus lhe deu um nome que está acima de todo nome, onde que todo joelho há de se dobrar e toda língua há de confessar que Ele é o Senhor. Amém? Deus o exaltou sobremaneira. Deus o exaltou e lhe deu um nome que é sobre todo nome. Ele não fez a sua vontade, ele fez a vontade do Pai, e Deus lhe deu um nome que está acima de todo nome. Jesus foi beneficiado, e por causa do benefício dele, por causa dele cumprir a vontade de Deus, eu e você que cremos na obra de Cristo Jesus, fomos beneficiados também. Não só ele, mas a todos nós que cremos nele, fomos beneficiados. Imagina, irmão, se Jesus tivesse desistido. Imagina se Jesus tivesse, escolhido fazer a sua vontade e não a vontade de Deus. Onde eu e você estaríamos? Onde nós estaríamos? A vontade de Deus nos beneficia, não somente a nós, mas toda a nossa volta. Quando o marido escolhe fazer a vontade de Deus, Deus beneficia o marido e beneficia toda a sua família, toda a sua geração. Quando a esposa, uma mulher sábia, se beneficia pela palavra do Senhor, todos os que estão à sua volta são beneficiados. Irmãos, escolha fazer a vontade de Deus e você vai viver o todo de Deus para a tua vida. Amém? Quando escolhemos fazer a vontade de Deus, irmãos, Deus me levou no Salmo 91. Abra comigo o Salmo 91. Eu não sei, todo mundo talvez já ouviu falar do Salmo 91, Mesmo quando nós não éramos conhecedores, não tínhamos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, nós tínhamos uma Bíblia na nossa casa aberta no Salmo 91, como um amuleto de sorte, Estava lá até empoeirado, talvez a gente nunca chegou a ler mesmo aquilo lá, não, mas o Salmo 91 é o que é o tal. E o Salmo 91 diz assim aqui no começo: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, ou no abrigo do Altíssimo. E quando Deus me levou essa palavra, o Espírito Santo trouxe um entendimento para a minha vida. Eu preparando essa palavra, escolhendo as escolhas de Deus para a nossa vida. Quando nós escolhemos fazer aquilo que a palavra de Deus diz, nós encontramos em Deus o nosso abrigo, o nosso esconderijo. Quando nós fazemos de Deus, da sua palavra, a sua vontade para a nossa vida, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer do Senhor:
Quando eu e você escolhemos viver a palavra de Deus, nós podemos dizer: este salmo é verdade na minha vida e na sua vida. Este salmo é o nosso relacionamento com o nosso Deus. Esse salmo vai nos beneficiar. A palavra de Deus aqui no Salmo 91 diz: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem eu confio. Ele me livrará. Deixa eu voltar aqui. Ele me livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele, o Senhor, me cobrirá com as suas penas e sobre as suas asas encontrará refúgio. A fidelidade dele será o meu escudo protetor. A fidelidade do Senhor irá me proteger de todas as astutas ciladas de Satanás e seus demônios. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada te atingirá. Não é o nosso desejo que 1000 caiam aqui, 10.000, não. Mas a palavra de Deus diz que quando nós fizermos do Altíssimo nosso esconderijo, Ele vai nos livrar. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Não é você que vai se vingar, é Deus que vai cuidar dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal te atingirá. Meu Deus! Desgraça alguma chegará à sua tenda, porque aos seus anjos Ele dará ordem ao seu respeito, para que os protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Porque Ele me ama, eu o resgatarei. Eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Porque nós, irmãos, aqui diz porque Deus falando, porque eu amo a Deus, porque Ele me ama, porque vocês amam a Deus. Porque Ele me ama, eu o resgatarei e o protegerei, pois conhece o meu nome. Irmãos, é fácil a gente dizer que ama a Deus. A gente vai amar a Deus verdadeiramente quando a gente confiar na sua palavra. Quando nós escolhermos viver a vontade de Deus e não a nossa. Quando nós escolhermos a instrução que Deus tem para a nossa vida através da sua palavra. Ele clamará a mim e eu lhe darei a resposta. Amém? Ali no começo que a Pri falou, quem busca acha, quem pede recebe. Ele encontrará em mim, nós encontraremos nele a resposta. Qual é a tua dúvida? Qual é a tua pergunta? Qual é a tua luta? Qual é a tua dificuldade? Ele em nós encontraremos resposta nele. E na adversidade estarei com ele. Está vendo, irmão? Não é 1000 maravilhas, não é um conto de fada, não é uma utopia. Mas quando nós passarmos pelas lutas, Ele estará juntamente conosco. Glória a Deus. Na adversidade estarei com Ele. Vou livrá-lo e vou cobri-lo de honra. Aleluia, glória a Deus. Vida longa eu lhe darei. E lhe mostrarei a minha salvação. Irmão, se eu fosse você, eu aplaudia Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Às vezes a gente, Deus, nada de bom acontece comigo. Oh Senhor, oh céus, oh vida, e tantos ós. Irmãos, se nós fizermos do Altíssimo o nosso esconderijo, Deus, Ele promete. Lembra de Elias ou Eliseu? Lembra dele? Ele foi fiel, ainda que ele tenha morrido.
Deus, Ele foi fiel com a sua palavra. Irmãos, quando eu e você escolhemos não a nossa vontade, mas a vontade dEle, tudo o que fizermos prosperará. Tudo que buscarmos nele, nós alcançaremos. Amém? Glória a Deus. Você recebe essa palavra? Glória a Deus. Dá um sorriso ali, né? Glória a Deus, glória a Deus. Vamos nos pôr de pé. Irmãos, eu sou apaixonada pela palavra de Deus. Eu amo a sua palavra. Não sou perfeita ainda. Não tenho alcançado a plenitude ainda. Mas eu tenho um alvo. E eu creio naquilo que a palavra de Deus diz ao meu respeito e ao seu respeito. Amém? Irmão, se você tiver um problema, quiser conversar conosco depois, no final do culto, eu vou te mostrar a resposta. Mas você precisa querer a resposta que Deus tem para a sua vida e para a minha vida. Amém? Nosso problema é que a gente não quer, né, a vontade de Deus para a nossa vida. E a gente vai, e a gente vai, e a gente volta, e a gente vai, e a gente volta, e não chega a lugar nenhum. Mas nós não somos assim, amém? Em nome de Cristo Jesus. Em nome de Cristo Jesus. Irmãos, quando alguém te instruir segundo a palavra de Deus, receba. É o melhor para a sua vida. É o melhor para a sua vida. Não é circunstância, não é o que está acontecendo agora, mas é aquilo que Deus tem de melhor para as nossas vidas. Amém? Feche os seus olhos. Pai querido, em nome de Cristo Jesus. Pai, obrigado porque o Senhor é fiel. E o Senhor tem compromisso com a sua palavra. O Senhor prometeu, o Senhor é fiel para cumprir. O Senhor começou a boa obra, o Senhor é fiel para cumprir a sua obra. Paizinho querido, muito obrigado. Obrigado pela tua palavra. Obrigado pelo teu Espírito Santo, que é Ele que nos convence. É Ele que nos convence. Obrigado, Espírito Santo, porque tu és cavalheiro. Tu vais deixar diante de nós a opção de fazermos a vontade de Deus ou de escolhermos a nossa vontade. Mas sempre a vontade de Deus é a melhor para as nossas vidas. Espírito Santo, leva-nos a cada dia a vivermos a vontade de Deus. Por mais que por um breve momento, por um breve tempo, nós venhamos ficar aflitos, afligidos, mas ali na frente o Senhor vai nos honrar, porque é a palavra de Deus que diz isso. O Senhor vai nos livrar, porque a palavra de Deus nos garante isso. Paizinho querido, como ali no princípio os apóstolos, quando estavam ministrando a palavra, as multidões estavam ali ouvindo a palavra de Deus. E eles ouvindo a palavra de Deus, o Espírito Santo começou a se mover no meio deles. E o Espírito Santo começou a tocar cada vida. O Espírito Santo começou a curar. O Espírito Santo começou a transformar. O Espírito Santo começou a levar a mente deles em obediência à palavra de Deus. Assim eu creio que o Espírito Santo de Deus está aqui nessa noite, nesse lugar. Quando nós deixamos o Senhor nos curar, quando nós damos liberdade para a palavra de Deus nos transformar, Ele faz, Ele faz, Ele faz. Paizinho querido, muito obrigado. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas estão por vir. Pai, o Senhor está trabalhando nas nossas vidas. O Senhor está planejando coisas grandiosas, maravilhosas demais. Agora os nossos olhos talvez não possam contemplar, mas ali na frente nós vamos testemunhar as maravilhas do Senhor sobre as nossas vidas, restaurando os nossos casamentos, restaurando os nossos relacionamentos, restaurando a nossa área financeira, restaurando os nossos negócios, dando-nos sabedoria, dando-nos prosperidade, dando-nos vida longa, em nome de Cristo Jesus. Pai, muito obrigado. Senhor, que nessa semana, o desejo do meu coração, e eu sei que essa é a tua vontade, que nós possamos nos despertar para a tua palavra.
e desejar aquietar a nossa alma e dizer: Espírito Santo, toma o controle da minha vida. Irmãos, faça isso com fé agora. Faça isso com fé. Diga assim: Espírito Santo, toma o controle da minha vida. Amém. Glória a Deus. Aplauda Jesus.